Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos a dar continuidade, na verdade, ao nosso quarto capítulo para fecharmos o conteúdo sobre o período da República ainda, né? Só que agora vamos falar da República Oligárquica, gente. Uma musiquinha aí de fundo, que é o hino da República, para vocês poderem estar escutando, né? E aí nós vamos começar a falar um pouquinho dessa República Velha, né? Hoje nós vamos nos ater basicamente entre a página 56 e a página 59, tá? Então, assim, gente, essa república ela vai de 1889 até 1930, tá? Eu coloquei essa imagem bem na frente para vocês poderem já estar imaginando aí qual era a nossa economia da época, né? Na época aí da República, que era o café, né? Então, o café, na verdade, ele já vinha desde o Império, né? O café foi plantado, cultivado pelos negros, né? Então, o que acontece? Durante a República, ele vai permanecer, principalmente a República Velha. Lembrando a vocês que a gente já falou, na aula anterior, a gente falou da Primeira República, que foi a República da Espada, né? E agora aqui a gente está falando já da chamada República Oligárquica, né? E aí a gente vai, ao longo dessa aula, passear, conhecer, falar de conceitos. Lembrando a vocês, gente, que no final tem uma atividade que é para vocês fazerem, tá? Não deixem de fazer essa atividade, porque quando nós estivermos retornando às aulas, tudo isso continuará valendo ponto para vocês, para a segunda avaliação de vocês. E aí também a gente vai conseguir fazer uma boa prova, uma boa avaliação, certo? Então vamos adentrar, sejam bem-vindos, tá? Cheguem junto e vamos lá conhecer o que foi essa República Oligárquica. Então, República Oligárquica, ela inicia-se, na verdade, em 1894, com a eleição de Prudente de Moraes, onde foi eleito presidente, iniciando uma fase republicana, denominada República das Oligarquias. Tá? Essa República das Oligarquias, que duraria até 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Tá? Então, vai ser o período mais longo da República, dessa recém-república até então lá na época, certo? E o que vai vingar, o que vai vigorar nessa época, na verdade, né? É aí que nós temos o desafio de tratar, quando a gente trata a questão da história da República, né? Porque a história da República ela é muito complexa. Agora, por exemplo, que nós vamos estar falando dessa república que estava no eixo sul-sudeste, mas aí tinha a república também para cá, para o Pará, e tudo que nós vamos falar ainda hoje, nessa mesma aula, sobre o ciclo da borracha. Mas vamos indo, gente, eu vou avisando a vocês aí, certo? Então, a política do café com leite. A política do café com leite foi o período de dominação política. Ele consiste nisso, essa palavra, entre as elites cafeeiras do estado de São Paulo e Minas Gerais. Sendo que São Paulo era o maior produtor de café. E Minas, com certeza, logo, provavelmente, tenho super certeza disso, era a segunda maior potência, então, econômica do país. Então, claro que o café, de certa forma, ele vai ser o fator que vai mover, o país por muitos anos, tá? Aí eu peguei uma imagem aqui e coloquei para vocês mostrando os produtores de leite, no caso, nas Minas Gerais, aqui, também produzindo o café, tá? Aí eles estão numa plantação do café mesmo, e aí você consegue perceber claramente o quanto eles tentam, de alguma forma, desenvolver aí a região deles, certo? Aí nós vamos chegar e vamos perceber que as fazendas de café eram imensas, assim,
né? E que o que acontece? Com o fim da escravidão, vai ter que haver uma substituição da mão de obra. E aí, é nesse período que tem que se haver essa substituição, também, que é o que eu chamo a atenção nessa imagem aí, que dá-se a vinda dos primeiros estrangeiros para o Brasil, que eram os italianos, né? Então, assim que os escravos são expulsos das fazendas, acaba-se a escravidão, é, a elite começa a contratar trabalhadores que vinham da Itália, né? E que bom que eles vieram de certa forma, porque eles despertaram, por exemplo, aqui no país, um espírito mais cívico, né? Da coisa de dizer assim mesmo, de questionar, de mesmo sendo estrangeiro, né? De dizer, reclamar com a elite que estava descontente pelas condições de trabalho, tanto que a gente vai chegar e vai entender o que foi que eles trouxeram de bom para a gente lá no final do nosso slide. Mas vamos junto. Produtores de café em São Paulo, né? Aqui tem uma imagem que mostra, que retrata bem uma fazenda de café em São Paulo. Geralmente os cafés de São Paulo, ali na cidade de São Paulo mesmo, se desenvolveram na região do Vale do Paraíba, tá? Então foi a região onde se plantou muito café, ali em São Paulo, tá? Então esses produtores, São Paulo foi o estado que mais realmente se destacou na produção do café. Mas tem uma coisa que eu não falei para vocês, gente, que a gente não teve tempo de ainda de se encontrar esse ano. Mas eu acabei de lembrar aqui e vou lembrar vocês. Antes do café ter se desenvolvido na região sudeste e sul, ele foi plantado inicialmente em Belém, tá? No estado do Pará. Só que aqui ele não cresceu nas proporções que o território de lá se favorecia, né? Permitia, na verdade, seria isso, tá? Vou avançando aqui um pouquinho. Os coronéis e a política dos governadores. Então, esse primeiro período da República, ele é bem conturbado, porque justamente a gente vai ter um grupo de pessoas que eram denominados coronéis, né? Mas eles não eram coronéis porque tinham passado em concurso público ou coisa nesse sentido, né, para servir. Não. Logo eu vou explicar. Essa política foi de extrema importância para a alternância de poderes entre as oligarquias, pois contrataram com o controle dos coronéis, né? Contaram com o controle dos coronéis em seus currais eleitorais. Essa imagem retrata bem como é que era feito esse controle, gente. Por exemplo, aí vocês conseguem ver que a moça vai votar, né? E no que ela vai votar, tem um cara acompanhando ela, né? Então era mais ou menos assim que funcionava a pressão que geralmente os coronéis exerciam no curral eleitoral, né? Que era o curral eleitoral. Eram as pessoas que residiam na fazenda dele, que dependiam pelo menos da moradia dele, certo? Aí a gente vai avançar aqui. Quem eram os coronéis? Eram grandes proprietários de terra. E como eles receberam essas terras, né? Receberam no período regencial o título de coronéis, tá? Então, na verdade, eles eram pessoas muito ricas, né? Que de alguma forma, por ter uma influência na sociedade, eles vão ganhar títulos que vão lhes trazer reconhecimento, como foi o caso dos coronéis, tá bom? Aí a gente vai avançar um pouquinho aqui. Principal característica do coronelismo era o voto de cabresto. Essa charge ela vai mostrar bem, né, como é que era esse voto de cabresto. O coronel vai levando um provável eleitor para votar e ele vai ficar, né, sob o comando desse coronel. Se vocês olharem bem nessa imagem, ela retrata bem isso. Então, esse voto de cabresto ele se dava de várias formas. Ele poderia se dar de forma, por exemplo, assim. Às vezes o coronel chegava lá e dizia assim: olha, é o seguinte, quero que vocês votem, tá?
no candidato X. Aí a pessoa dizia, não, coronel, tudo bem, vamos votar. E tinha que votar, porque eles sabiam, porque o voto não era secreto. Ele tinha como ir lá, na zona, na seção onde ele votava, e dizer, eu gostaria de ver a votação. E aí, como a votação também era nominal, provavelmente as pessoas tinham muito medo de receberem qualquer aviso de quem você votou, isso e aquilo. Então, o que acontece? No caso ainda aí do voto de cabresto, né, que a gente está falando, a gente tem que estar muito atento, por exemplo, assim, que quem vai implantar ele são justamente esses coronéis, tá? Não eram os governadores, tá? Os governadores, na verdade, vão fazer um negócio com o governo central e desse negócio que eles vão criar entre eles vai ser muito favorável para a permanência do coronelismo. Conceito de voto de cabresto. Olha aí o que diz o conceito. É um mecanismo de acesso aos cargos efetivo por meio da compra de votos, com a utilização da máquina pública ou abuso de poder econômico. O voto de cabresto se dá por meio de coerção e apadrinhamento. A coerção é aquilo, né? Geralmente coagindo. E o apadrinhamento era das pessoas que estavam próximas aos coronéis, que geralmente eram mais beneficiadas, por justamente ser um apadrinhado, que vem da época também do padroado no Brasil. Tá? No que consistia a política dos governadores? Bom, elas consistiam basicamente nisso aqui, ó, num acordo entre as elites locais e governo federal. Só isso. Então, consistia por meio da troca de favores eleitorais ligados, né, a esses setores. Então, o que houve? Essa política dos governadores ela vai justamente favorecer a criação de currais eleitorais. Tá? Porque o que acontece? Esses governadores, eles iam com os prefeitos e diziam, olha, vamos votar no candidato fulano de tal. Chega lá na sua fazenda, faça com que as pessoas votem em mim também. E assim eles iam, de alguma forma, mantendo o povo controlado. Não se havia uma liberdade real, né? As pessoas tinham medo. Quem se beneficiou com a República Oligárquica? Durante a República Oligárquica, os maiores beneficiários foram os setores privilegiados da sociedade. Quem? Os latifundiários, porque só eles tinham dinheiro, né? Lógico que eles vão levar vantagem nesse processo, tá? Aí, a gente vai chegar aqui. O estado que se beneficiaram com o domínio das oligarquias: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Vão ser os estados que vão mais se desenvolver, né? Como eu falei para vocês no início do slide. Se desenvolveu mais o lado sul e sudeste, e o norte ficou esquecido, né? E assim, a gente vai perceber também que as desigualdades regionais vão ser uma dessas consequências das famílias oligárquicas, né? Do governo das famílias oligárquicas. Então, o desenvolvimento diferente entre as regiões sul e sudeste com relação aos estados da região norte e nordeste do Brasil, que ficaram atrasados. Não houve industrialização, né? Porque vocês vão saber daqui a pouco lá na frente por que não houve essa industrialização. E o principal produto comercializado no Brasil desde a escravidão, o que compartilha por volta de 70% das nossas exportações, era o café. Né? A gente já começou fazendo essa exaltação ao café. E a crise ocasionada desse sistema vai fazer com que a crise ocasionada devido à produção ter ficado maior que a demanda gerar uma crise. Mas isso também já vem sob o efeito da crise de 1929, que foi uma crise mundial que afetou os Estados Unidos, né? Que nós já até estudamos isso. E, como efeito,
atingiu os cafeicultores brasileiros também. Só que tem uma imagem, gente, uma cena que não deu para colocar aqui, quem sabe no próximo encontro a gente vai desenvolver isso, em que ao invés do governo pegar o café e distribuir para a população, não, simplesmente ele compra para que não gere mais inflação e aí joga todo o café e queima, né? Então a gente fica assim horrorizado. Quem viveu, né, na época, hoje a gente fica assim porque a gente fica lembrando, né, de como as pessoas falam. Mas quem viveu na época, por exemplo, os comerciantes, houve muitas pessoas que se mataram, houve pessoas que ficaram depressivas porque de uma hora para outra se viram empobrecidas devido à crise mundial, que também teve efeitos aqui no Brasil. As consequências do convênio de Taubaté também foi muito importante para compra de excedente de café pelo governo. O aumento da dívida externa, né, foi uma dessas consequências, e a ausência de investimentos do povo, né, que também ficou distante das questões sociais, né, por justamente não ter dinheiro, por justamente o Estado estar passando por um período de crise. E aí nós chegamos no ciclo da borracha, tá? O ciclo da borracha ele aconteceu justamente na região amazônica e ele é considerado um ciclo econômico regional, tá? Ele não se expandiu, tá? Até porque ele durou por volta de 20 anos, foi um período curto, mas um período curto que automaticamente fez desenvolver duas grandes cidades na Amazônia, que uma é Belém do Pará e a outra é Manaus. Ambas se desenvolveram no mesmo período do ciclo da borracha. Mas o que vem me chamar a atenção nessa imagem é tudo, né? É esse contexto, quando você percebe de pessoas trabalhando, né? Pessoas que vocês conseguem ver que pela vestimenta são pessoas muito pobres, né? E a historiografia que fala disso vai dar conta disso pra gente, vai falar que essas pessoas muitas delas vieram do estado do Maranhão, vieram de lugares onde estavam se passando necessidade. Então, a economia da borracha na Amazônia é o ciclo econômico regional ocorrido na região norte, produto extraído, o látex, e era uma atividade extrativista. Abastecia a indústria automobilística, né, que todo o que era produzido aqui era mandado para os Estados Unidos, para a indústria de carros, e produto era escoado dos portos de Belém. O produto era escoado dos portos de Belém, para lembrar vocês novamente, tá? Ou seja, a estação das docas foi um exemplo de onde se era escoado o próprio látex que se tinha. Mas a gente vai ver como é que estava a condição dos trabalhadores. Mas antes a gente vai passar uma viagenzinha aqui curta pelo Teatro da Paz, né, que é um exemplo do que ficou, né, desse período glamuroso de um boom na nossa economia paraense. E depois nós temos a Basílica de Nazaré, que também foi criado no contexto ao qual eu estou falando para vocês, tá? Então, quando eu perguntei esses cantores para vocês, quando eu perguntei sobre o que vocês pensam da cultura, né? Então, o que acontece? Essa parte da cultura mariana, até hoje, ela é de suma importância, não só para a igreja em si como instituição, mas como para o Estado, né? Então, a igreja, hoje ela é cartão postal, ela é super visitada por pessoas de todo lugar do mundo, né? E teatro também, né? Mas eu acho ela muito mais suntuosa do que o próprio teatro. Aí, depois disso, nós temos
O Teatro Amazonas, né, que é uma imagem também que representa todo o glamour que foi da borracha lá no estado do Amazonas. A organização social da borracha estava dividida em duas. Seringalista, que era um barão da borracha, que não faziam nada, e o seringueiro, que eram os trabalhadores que metiam na massa e ainda tinham que dar um dinheiro para ele, certo? A relação de trabalho no ciclo da borracha. Trabalho em regime semi de escravidão, tá, gente? Trabalhadores com baixa remuneração que vinham fugidos da seca, geralmente da região Nordeste, tá? Para vocês estarem atentos a isso. E a industrialização na República Oligárquica. A política industrial não teve grande desenvolvimento na República. Por que ela não teve? Porque a ideia era que o Brasil tinha uma vocação agrária. Havia controle de empresas estrangeiras na expansão. Como as coisas foram se modernizando, automaticamente essas empresas foram se retirando. Mas aí Belém já estava na condição que estava, né? Só, como diz, muitos dos políticos dizem assim, não, uma hora nós vamos pensar e reviver o período glamuroso da nossa querida Belém. Queira Deus, né? Mas por hora, assim, a política industrial não teve grande desenvolvimento, pelo menos nessa época. Ela vai ter a partir do governo de Vargas, tá? Resultado do processo de imigração dos estrangeiros para o Brasil. Contribuíram para o desenvolvimento da economia cafeira, com certeza, e a organização do desenvolvimento do operário e a fragilização, né? A fragilização, inclusive, do povo que realmente não aguentava mais. Então, o que acontece? Esses trabalhadores, quando eles vêm dessas regiões da Europa, principalmente os italianos, eles trazem consigo esses movimentos, e esses movimentos vão justamente desencadear no primeiro movimento operário brasileiro, que foi de 1990 a 1930, tá? E aí o Brasil vai entrar no rol das sociedades que vão começar a questionar o que está sendo colocado, o que está sendo posto para eles também pelo patronato, certo? Galera, no final eu deixei um exercício para vocês responderem de 5 questões. Fiquem à vontade e eu agradeço aí por mais essa oportunidade. Qualquer coisa que não tenha dado certo, me desculpem aí. E, se Deus quiser, até a próxima. Valeu, um grande abraço.